Bom dia a todos. Bom dia. Olá, bom dia. É tão bom, né? Todo domingo a gente está aqui vendo os rostos, amigos e conhecidos, né? Então, antes de eu iniciar a prece dessa manhã, eu vou ler um texto do Evangelho, aí depois a gente faz a prece e dá início, então, à nossa palestra dessa manhã. O texto é: Caridade conosco. Está em carta de Paulo aos Romanos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. A caridade conosco é mais ou menos a tolerância para com os outros. O Cristo, se quisesse, poderia, mas não julgou ninguém. Havia visto o que fez diante do drama da mulher adúltera. Nós outros é que vamos traçar limites para os nossos semelhantes, de como pensar, de como escrever, de como agir, de como comer e de como beber. O ato alheio pertence ao dono. Se entrares com a tua mão na área do vizinho, responderá pelos danos causados. A eiva do espírito tem suas raízes profundas na ignorância, que independe, de certo modo, da sua vontade. As sutilezas dos julgamentos e dos críticos atingem as almas fracas na fé, se não os débeis da razão, abrindo portas para suas mentes para as imposições de ideias que conservam no intelecto por vaidade, por medo ou por estarem servindo de instrumentos a espíritos envolvidos na mesma sintonia de prepotência e de egoísmo. Os grandes espíritos, em serviço da fraternidade, nunca impõem ideias a quem quer que seja. Quando são solicitados, expõem seus conceitos de vida com base na natureza universal e ainda pedem mediação dos que o ouvem, os quais recomendam consultarem suas consciências naquilo que devem ou não fazer, perante as situações em que se encontram, porque cada alma se acha em posição espiritual diferente uma da outra. Isso porque quem recebe as coisas por agressão, amanhã ou depois, as desprezará por inconveniência, carregando consigo a mágoa de ter sido agredido. Entretanto, quem ensina com amor, além de fazer caridade para si, deixa indeléveis traços de esperança e alegria nos corações dos outros. Todos os julgamentos são apressados por falta daqueles que julgam de vivência do que falam. Se porventura tiveres que julgar alguém, que esse alguém seja tu mesmo. O homem virtuoso jamais aponta os defeitos alheios, corrigem os próprios, na certeza de que desta forma estará cooperando com os fracos na fé. As qualidades cristãs são filigramas de luz para o adorno dos justos. Todo aquele que desprezar as boas maneiras pregadas e exemplificadas pelo egrégio grupo apostolar de Jesus, sentirá enlarguecer-se diante da própria vida. Meus amados, a caridade com os outros não é tão difícil de se fazer. Porém, quando se trata de tê-la para com nós mesmos, não é fácil, por não compreendermos como aplicá-la e o que seja caridade para conosco. A altura evolutiva dos que povoam a Terra se prendem às condições extravagantes, referentes aos seus semelhantes, desprezando assim os preceitos do Evangelho por natureza. Daí é que se intenta julgar os companheiros, sem saber que os próprios defeitos, em primeiro lugar, se encontram refletidos nos semelhantes. Quando alguém descobre a verdade pela evolução espiritual, por maturidade interior, e leva o toque pela bondade de Deus, nas mãos do homem é o filho pródigo que retorna à casa íntima, a trabalhar no santuário de Deus, que é a sua inteligência
e o seu coração. Não julga ninguém, por reconhecer a todos como filhos do mesmo Pai. Não despreza nenhum de seus semelhantes, por saber que cada um é uma peça valiosa na engrenagem divina, da qual depende para viver. Não impõe suas ideias, por cientificar-se a diversidade das naturezas, e que cada um é capaz de beber na fonte universal por herança do Cristo e por misericórdia do Senhor. Alegra-nos, sobretudo, escutar outra vez o que Paulo disse: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Assim sendo, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecendo mais uma vez essa manhã, na qual nos fazemos presentes para ouvir a palestra do nosso querido Diego, e que nós possamos estar abertos a tudo que ele veio trazer, estudou com muito carinho o tema, e que nós possamos absorver, então, tudo isso que o Diego vai nos expor e aplicar durante a semana, durante a nossa vida, para, dessa maneira, conseguirmos a tão esperada evolução espiritual. Que Deus, nosso Pai, nos dê coragem, então, para que nós possamos ouvir, entender, aplicar, para que nós possamos modificar os nossos pensamentos e pensar somente aquilo que nos seja conveniente, que a caridade aprovar, para fazermos somente o que o bom senso nos chancelar, e para que dessa forma nós possamos aumentar a nossa fé no nosso Mestre Jesus e a caminhada ficar mais fácil aqui nessa nossa jornada. Que assim seja. O nome parece muito científico, mas na verdade é sobre os desenhos mediúnicos, né? A gente vem desenvolvendo aqui nos domingos na mesa os desenhos, e eu achei interessante a gente conversar um pouco, porque nem sempre a gente ouve palestras, ouve sobre o assunto. Então eu quis trazer um pouquinho para a gente entender. A gente tem que começar, antes de falar da pictografia, do ato de desenhar, sobre arte, né? O que é a arte? O que ela representa para a gente? Se a gente pegar um significado bem literal, sem qualquer função espírita, a arte ela é a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética. É feito por os artistas através da percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esses interesses de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de arte possui um significado único ou diferente. Então, é a transmissão desses sentimentos, propriamente dito, àquilo que o artista deseja realizar. Então, a arte ela não se limita somente a desenhos, ela não se limita somente à escultura, mas pode ser uma música, pode ser uma encenação, né? Como a gente tem às vezes teatros, novelas. Então a arte está voltada muito a essa parte da emoção e o que ela representa para a gente, né? Como a gente reage diante da arte. A gente percebe que nos dias de hoje talvez a gente não tenha tanta evidência da arte naquele conceito mais do estudo da história, ou que eles representavam naquela época. Isso é uma referência que eu acho que com as gerações andaram se perdendo um pouco. Mas nós somos capazes de, às vezes, observar um quadro, uma pintura, um registro de arte, e com isso a gente conseguir entender o que a pessoa vivia naquela época, o que ela esperava, o que ela passava. No significado da arte, se a gente pegar pela parte espiritual, o Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse, mais além, que polariza as esperanças das almas. O Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, ele diz que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível
e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. Ou seja, a arte tem sempre a sua característica espiritual, sempre a influência, né? Eu acho bem interessante quando a gente fala de arte sobre a questão dos filmes de terror. Se a gente reparar bem em muitos filmes de terror, eles nada mais são do que o retrato, por exemplo, das zonas umbralinas. São o retrato dos espíritos menos esclarecidos, né, como eles se comportam, porque a gente vê em relatos de várias reuniões, de várias manifestações, dizendo que os espíritos atrasados moralmente acabam às vezes se comportando como um monstro, se apresentando como um monstro para assustar. Então você vê até num conceito de arte de um filme de terror, né, traz as influências espirituais. E também para outros tipos de filme, outros tipos de histórias que a gente tem aí que também trazem a parte da evolução. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. É matematicamente certo dizer que sem crença as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Isso foi Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E o Chico diz por final, a pintura mediúnica nada mais é do que a evangelização através das cores. Então, quando a gente, tendo esse conceito de arte, entendendo quanto essas aspirações e inspirações partem, né? A gente pode começar a pensar, o que é a psicopictografia? O que representa esse ato de desenhar sobre as influências dos espíritos, sobre as inspirações? Na psicografia a gente tem uma comunicação um pouco mais clara, né? Vem a mensagem, a gente lê, a gente interpreta muitas vezes. Às vezes é um puxão de orelha mais direto, às vezes é um conselhinho, ou até mesmo um texto que possa aí nos orientar. Mas no desenho nem sempre ele representa apenas a imagem que vem, né? Na pictografia, as inspirações carregam energias que são colocadas como se colocam energias no copo de água. A água que fluidifica aqui tem tanta energia quanto, às vezes, uma carta psicografada, uma folha com uma pictografia, não é? Com uma manifestação. Por quê? Porque nós vamos carregar essas energias. É que na água nós fazemos a ingestão e vai diretamente para o nosso corpo. Mas os desenhos de ordem voltada ao bem, né? Eles realmente carregam essas boas energias. É óbvio que existem manifestações de pictografia de irmãos menos esclarecidos. Mas o que acontece quando o médium recebe isso? Esses são obras, são artes que devem ser descartadas ou guardadas para determinados tipos de sessão. Então, normalmente a gente não tem essa evidência das pictografias de irmãos menos esclarecidos. Aí a gente tem um conceito aqui. O que é a arte espírita e qual o seu objetivo, então? A arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que se propõem a aliar os princípios e valores éticos e morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral, por meio da arte e educação, a serviço do bem e do belo. Então a arte vem inspirar a cada um de nós, não é? Quando a gente olha o quadro de uma paisagem, o que nos inspira? Será que nos inspira calma? Será que nos inspira tranquilidade? Quando a gente olha uma arte de uma imagem do Cristo, o que nos inspira? A reflexão de como Cristo, o seu semblante, como Cristo reagia diante das diversidades. Quando eu olho uma escultura, é importante falar, quando a gente está dizendo sobre a questão das esculturas, das imagens, que as imagens, efetivamente, elas não têm nenhuma importância sagrada, física de existirem, mas elas inspiram a nossa fé, elas nos trazem conforto. Então, muitas vezes a gente, como espíritas, acaba, às vezes,
sendo orientados de que não, você não pode ter uma imagem, você não pode ter venerar uma foto. Realmente, a gente não pode, mas elas trazem inspirações. Hoje eu já consigo entender a importância das imagens, muitas vezes para o catolicismo, muitas vezes para outras religiões, porque elas inspiram a fé das pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma imagem de Nossa Senhora, uma escultura, se ela quebrar, é simplesmente um bem físico que quebrou. Mas a representação que aquele bem físico traz à fé dela, que lembra ela na fé dela, traz todas essas energias, não é?